Olá, amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Iremos abordar um tema muito importante. Esse tema ele vai fazer parte de uma série de estudos que iremos trazer aqui para esse canal, para o nosso canal, onde iremos abordar vários temas que são de extrema relevância para os nossos dias e para que estejamos preparados para tudo o que está por vir, né? Para o tempo do fim, para a crise final nesse mundo, para que possamos representar e testemunhar a favor do nosso Senhor Jesus Cristo, estarmos ao lado do direito, ao lado da justiça, acima de tudo ao lado de Deus, da maneira certa. Então, meus queridos, iremos começar pelo tema da fé. Iremos falar sobre fé, porque o tema da fé, eu diria que seria a chave para que possamos compreender da melhor maneira possível todos os outros temas que iremos abordar. Como, por exemplo, iremos abordar sobre justificação pela fé, sobre santificação, sobre a graça, sobre a oração, iremos abordar sobre arrependimento, confissão e conversão. Então, todos esses temas que iremos abordar ao longo desses estudos, também falaremos sobre os mandamentos de Deus e o tempo do fim, né, o selamento e todos esses temas. Mas iremos agora abordar nesse estudo, iremos abordar nesse vídeo o estudo sobre a fé. Porque entendendo a fé da maneira correta, poderemos então entender todos os outros temas e teremos convicções mais firmes, mais claras e entendendo da melhor maneira possível esse tema da fé, como que a Bíblia nos ensina, como que Deus nos orienta, como que Deus nos ensina a ter fé nele, como que é essa fé. Então tudo isso iremos entender hoje. Não é um estudo exaustivo, não é um estudo onde iremos esgotar o tema, iremos abordar todos os textos da Bíblia, mas iremos, porém, abordar os principais versos bíblicos que irão nos fortalecer na fé, que irão nos ajudar a compreender esse tema tão precioso e importante para nós, para que então possamos dar o pontapé para os outros temas. Então vamos orar para que o Espírito Santo possa nos conceder discernimento espiritual. Então oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos, rogando, meu Senhor eterno, que o Senhor possa nos conceder o Espírito Santo para nos conceder também o discernimento espiritual, nos ajudando a compreender sobre a fé, essa fé que o Senhor possa nos conceder, possa nos ajudar a desenvolver, a amadurecer, a aperfeiçoar através da Tua Palavra. Que o Senhor nos ensine, nos esclareça esse tema o máximo e o melhor possível. Que o Senhor possa me dar sabedoria, entendimento e as palavras certas para que eu possa repassar essas informações para aqueles que estarão assistindo esse vídeo da melhor maneira possível, da maneira mais honesta possível também. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, iremos na tela, você vai ter os textos que a gente vai estar abordando, mas é importante que você possa também anotar, conferir na sua Bíblia. Eu estarei usando um PowerPoint, né, imagens para que possa facilitar, você possa parar, analisar o texto, comparar. E eu estarei usando mais de uma tradução, né, porque as traduções diversas elas nos ajudam a compreender da melhor maneira possível. Então, vamos aos textos. Vamos falar sobre fé. Bom, para a gente compreender primeiro o tema da fé, precisamos ter em mente o que a gente vai ler através desses textos agora, pois é de suma importância compreender que a fé não vem do ser humano. Ela não é algo que o ser humano se desenvolve por si só. Por isso que temos que ter acesso a esse tema
através dos textos bíblicos, para que então possamos comparar entre a fé bíblica e a fé que é ensinada, muitas vezes de maneira equivocada. Portanto, através desse texto, desses dois textos que iremos ler, onde você vai estar acompanhando na tela, você vai compreender que a fé, ela não vem do ser humano, não é de nós. A fé, como está aí em Hebreus 12, 2, diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Bom, se você compreendeu, o texto é claro e objetivo, que temos que fixar nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos e a nossa fé no Senhor Jesus Cristo acima de tudo. A fé não é desenvolvida pela capacidade humana, porque o texto deixa bem claro, aí em Hebreus 12, 2, que o Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador. Ou seja, Ele é quem gera, Ele é quem cria essa fé em nós, e Ele é quem consuma, e Ele é quem finaliza, aperfeiçoa, realiza, torna ela uma realidade. Então temos que ter em mente que a fé, ela vem do Senhor Jesus Cristo para nós, quando o aceitamos. Quando Ele nos concede essa fé, pode ter certeza, irmãos, que vindo de Deus, vindo do Senhor Jesus Cristo, é uma fé poderosa. E todos os outros textos que iremos ler no decorrer desse estudo, devemos ter em mente que ela vem de Jesus Cristo, não é uma fé que vem do homem. Portanto, vindo dele, sendo gerada, criada por ele em nós e também aperfeiçoada por ele, ou seja, sendo realizada por ele, sendo aperfeiçoada por ele, pois ele é o autor, o criador, aquele que gera, e o consumador, aquele que aperfeiçoa ela, aquele que realiza ela em nossas vidas. Então devemos entender que a fé é uma fé ativa, vindo ela de Jesus Cristo. Então, o próximo texto, ele nos diz, em Efésios 2,8, pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de isso não é de vós mesmos. Isso é o dom de Deus. Então você vê que, mais uma vez, a Bíblia deixa bem claro que a fé, ela é um dom de Deus. É Jesus Cristo quem nos concede, quem gera essa fé em nós, que é o autor, e é Ele quem desenvolve junto com a nossa colaboração. É Ele quem aperfeiçoa ela junto com a nossa cooperação. Mas ela é um dom de Deus. Sendo a fé um dom de Deus, não temos ela por nós mesmos. Temos que pedir, clamar e aceitar receber essa fé, para que então possamos vivê-la. Esse texto seguinte, que é o texto de Gálatas 2:22, nos diz também: mas o fruto do Espírito. Bom, iremos nos focar apenas na fé. Né? O fruto do Espírito ele é um conjunto. Ele é composto por vários atributos. Esses atributos são os atributos do caráter de Deus. E dentre eles está a fé, como está ali sublinhado. Né? Em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fé. Tem outros elementos, outros atributos que a gente poderia ler no verso seguinte, mas o foco do estudo é a fé. Ou seja, Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, a fé é um dom de Deus, a fé é um fruto do Espírito. A Trindade, as três pessoas da divindade, desenvolvem essa fé em nós, nos concede essa fé. Então essa fé não vem do ser humano, essa fé não é da capacidade humana, ela é um dom que recebemos de Deus, um presente. Quando cremos, aceitamos e queremos, pedindo a Deus, vivê-la. Nesses próximos textos, iremos compreender então o que é a fé.
Bom, começamos entendendo que a fé, ela é um dom de Deus. Jesus Cristo, por isso nossa fé tem que estar firmada nele, nossa confiança tem que ser total nele, não em nossas próprias capacidades e nem no homem, mas sim somente em Deus. Mas entendemos que ele é o autor, consumador da nossa fé. A fé é um dom de Deus, a fé é um fruto do Espírito. Ou seja, é Ele quem opera essa fé em nós, é Ele quem desenvolve essa fé em nós, é Ele quem nos dá essa fé. Mas o que é a fé? O que seria então a fé segundo a Bíblia, biblicamente falando? Bom, o texto de Hebreus 11:1. O capítulo 11 de Hebreus é um capítulo excelente, maravilhoso e muito importante para compreender a fé. Porque além de explicar em poucas palavras o que é a fé, o capítulo inteiro vai nos dando ali vários exemplos práticos daqueles que são considerados os heróis da fé da Bíblia. Mas no versículo 1 de Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé, ela é o firme fundamento. A fé ela é firme porque ela vem de Deus. E ela é firme fundamento nas coisas que temos esperança. Nas coisas que esperamos, embora ainda não tenham acontecido. Então, quando exercemos essa fé, ela se torna a prova das coisas que estamos esperando, das coisas que não estamos vendo, como se já estivéssemos vendo, como se já existissem. Então temos que ter em mente também esse conceito sobre fé. Porque a fé, iremos ver mais para frente, ela não é pela vista, ela não é pelo que vemos. Em Romanos 10:17, diz o seguinte: assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a nossa fé, ela é o firme fundamento nas coisas que se esperam e nas coisas que não se veem. Ela é a prova das coisas que não se veem. E que coisas são essas? As promessas da palavra de Deus. Nossa fé, ela é fundamentada, ela é firmemente fundamentada na palavra de Deus, não em sentimentos, não na palavra do homem, não nas tradições humanas, não na ideologia e na filosofia humana, mas totalmente na palavra de Deus. Então a fé, ela está fundamentada naquilo que Deus revelou ao homem por meio da sua palavra. E aqui diz que ela vem pelo ouvir, mas também vem pelo ler e estudar a palavra de Deus. Até porque nesse tempo, poucos tinham acesso a ler as escrituras, os rolos onde estavam escritos, onde foram os rolos que continham os escritos dos profetas e patriarcas, né? Então, a maioria do povo de Deus, eles apenas ouviam. Por isso, Paulo ele usa mais esse termo. Porém, hoje temos acesso a ler e estudar a palavra dele. Então, ela não vem apenas pelo ouvir, mas também pelo ler e estudar a palavra de Deus. Mas, resumidamente, a fé ela é firmemente fundamentada nas coisas que esperamos da palavra de Deus. E ela é provada, ela é a prova das coisas que se não veem. Que coisas são essas? Aquilo que estamos aprendendo pela palavra de Deus. Então, entendendo que a fé ela é fundamentada na palavra de Deus, temos que levar em conta que a nossa fé ela tem que estar 100% no que Deus revelou. Em 2 Coríntios 5:7, temos um texto muito importante também, para que possamos ir desenvolvendo e desenrolando o entendimento da fé. Porque nesse verso nos diz o seguinte, em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Veja, em outras traduções diz que vivemos pela fé e não pela vista.
mas seria a mesma coisa. Porque de fato, a nossa fé, ela está na palavra de Deus. E muitas vezes, nossa fé ela é provada quando temos que crer naquilo que Deus falou, embora não estejamos vendo acontecendo em nossas vidas. Mas esperamos que aconteça, porque confiamos naquele que prometeu. Então, nossa fé não é baseada em sentimentos. Ela não é baseada naquilo que vemos, mas naquilo que está escrito. Porque aquele que prometeu, aquele que inspirou o que está escrito, ele é capaz e poderoso para cumprir. Esse é o nosso firme fundamento. Por isso que quando, irmãos, algumas pessoas falam sobre certos temas, entre eles a vitória sobre o pecado, uma vida sem pecado, uma vida de santidade, de integridade, de fidelidade plena a Deus, muitos dizem, você já viu alguém que não peca? Você já viu alguém santo? E a nossa resposta pode ser baseada nesse verso de 2 Coríntios 5, 7. Nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pela fé. Se Deus disse, Ele cumprirá. É assim que nossa fé deve estar baseada. Essa é a fé que temos que ter. Se Deus prometeu, se Deus falou, Ele cumprirá. Em Romanos 4 temos uma história que ilustra, né, de maneira tremenda o que Paulo quer falar sobre a fé, o que a Bíblia, por extensão, nos quer ensinar sobre a fé. Na prática, como devemos desenvolver essa fé? Como essa fé deve ser vivida na prática? Abraão ele é considerado o pai da fé, e não é à toa. Os exemplos que teremos através desses versos que iremos ler aqui em Romanos 4, eles são para nós, para que possamos vivê-los assim como Abraão viveu. Para que possamos ter a mesma fé que Abraão teve. Porque essa fé, como já vimos, não veio dele, veio de Deus. Mas o homem tem uma parte a cumprir. E essa parte que o homem tem que cumprir, embora clamando a ajuda de Deus para que então possamos viver essa fé, é certo que se fizermos a nossa parte, Deus cumprirá a dele. E se realizará, assim como se realizou na vida de Abraão, as promessas que Deus tem nos dado, na sua palavra. Em Romanos 4, a partir do versículo 17 ao versículo 21, iremos nos focar apenas no que é falado sobre a fé. Embora esse verso fale das duas coisas, da justificação e da fé. Tornando assim a justificação pela fé um tema, fazendo com que a gente compreenda essa harmonia entre a justificação e a fé. Porém, nesse estudo de hoje, nesse estudo que estamos fazendo sobre a fé, iremos nos focar no conteúdo desse capítulo apenas na parte no que diz respeito à fé. Então prestem atenção. Eu destaquei os versículos, os trechos desse capítulo que se focam na fé, para que então possamos aprender pela palavra, pelos exemplos que Abraão nos deixou, para que possamos então aprender a desenvolver essa fé. No versículo 17 de Romanos 4, diz o seguinte: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Veja que importante é esse princípio. Isso é um princípio. E a fé ela tem que estar fundamentada onde? Na palavra de Deus. E isso é palavra de Deus. E esse princípio ele tem que ser levado em consideração de maneira muito séria. E temos que prestar atenção, porque aqui está dizendo que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é o princípio que tanto ele é aplicado para a fé, propriamente dita, quanto para a justificação pela fé. Mas essa parte da justificação iremos abordar no próximo estudo. É um próximo tema. Mas se você entender isso, você percebe que Deus, Ele chama a cada um de nós como se já fôssemos aquilo que Ele quer que sejamos. E essa fé que vem dele deve também nos ajudar a confiar de que Ele nos tornará
que Ele fará que sejamos, que fará que vivamos e pratiquemos aquilo que está na palavra dEle, mesmo antes que seja uma realidade. Porque isso é o fundamento da fé. Porque a fé não é pela vista, mas pelo que esperamos de Deus. Pelo que Deus prometeu. E confiamos que assim como Ele cumpriu no passado, em tudo que Ele falou que iria cumprir, assim devemos confiar que na nossa vida também possa ser cumprido. Porque Ele chama as coisas que não são. Ainda podemos não ser aquilo que estamos aprendendo na palavra de Deus. Ainda podemos não enxergar em nós a santidade, a vitória sobre os pecados, a obediência a Deus, mas devemos ter a fé de que Ele, embora ainda hoje não sejamos, Ele nos tornará a ser o que Ele disse que podemos ser. Continuando no verso 18 diz: Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Olha que interessante. Esse princípio é maravilhoso, porque se você, assim como Abraão, entende que a nossa vida, a vida do cristão, é viver pela fé, então temos que crer contra a esperança. O que seria crer contra a esperança? Vamos pegar um pouco do exemplo de Abraão e tentaremos aplicar em nossas vidas. Porque diz assim: tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Por que ele creu contra a esperança? Por quê? E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Entenderam o que era crer contra a esperança no caso dele? No caso de Abraão, ele estava crendo contra a esperança. Por quê? Porque ele, além de ser velho, já era de idade avançada, a mulher dele também já era de idade avançada e era estéril, não poderia ter filhos. Mas então Deus vem e diz a Abraão que ele seria pai de uma descendência tão grande que Abraão poderia olhar para as estrelas do céu. E assim como ele não conseguiria contar as estrelas do céu, ele não conseguiria contar o tamanho da descendência que viria dele. E ele pensou: como isso é possível? Porque eu sou velho, a minha esposa é estéril, também ela é velha. Então, para Abraão, isso era uma questão de fé. Ele creu contra a esperança porque, olhando para si mesmo, era impossível que aquilo se realizasse. Então, meus irmãos, a fé verdadeira, ela se baseia no que Deus falou, porque se Deus disse, Ele cumprirá. Se Deus disse, Ele é poderoso para cumprir. Porque devemos crer, mesmo que seja contra a esperança, mesmo que seja contra o que estamos vendo, mesmo que não consigamos enxergar de que isso é possível, mas temos que ter confiança de que se Deus falou, Ele cumprirá. Porque a palavra diz que é Ele quem cumpre em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade dEle. Então, se todas as promessas que vemos na Bíblia, se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir, mas temos que, assim como Abraão, nos posicionar. Temos que confiar, mesmo que contra a esperança, de que Deus realizará o que Ele prometeu. Continuando, e diz o seguinte: e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E no verso final, diz assim: e estando certíssimo de que o que ele tinha, ele quem? Deus. O que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ou, como diz outras traduções, para o cumprir. Entendeu a base da verdadeira fé? Entendeu que não vivemos pelo que vemos, mas pelo que Deus falou? E que a fé, embora muitas vezes
É difícil a gente confiar e crer de que aquilo vai acontecer. Mas a fé vem de Deus. Vindo dele, elas serão a realidade em nossas vidas, se permitirmos, se colaborarmos com Deus. Mas aquilo que Deus prometeu, ele é poderoso para cumprir. E temos que ter essa fé, a fé que Abraão teve. Porque a aliança, a nova aliança do sangue de Cristo, ela é a aliança de Abraão. A aliança que ele fez com Abraão. Por quê? Porque a parte de Deus, Deus disse que era poderoso para cumprir. E Deus cumpriu. Por quê? Porque Abraão cumpriu com o seu papel, com a sua parte. Ele confiou. E o que se realizou não veio apenas de Deus, veio também da cooperação de Abraão. Pois se Abraão não tivesse tido a relação com a esposa, para que então pudesse ela engravidar e vir o filho da promessa, se ele não tivesse cumprido a parte dele, Deus também não cumpriria a dele. Então as promessas de Deus são condicionais. Mas para todas as promessas de Deus, Deus nos habilita para que então elas se realizem em nossas vidas. Mas se cooperarmos com Ele, crendo contra a esperança. Por isso que quando nos dizem, você já viu alguém que está sem pecado, alguém que é santo, diga, nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. E cremos contra a esperança, porque por mais que pareça que isso nunca poderá se realizar, foi Deus quem disse que iria realizar. Pois em Judas, no versículo 24, o Judas só tem um capítulo, ele fala que ele é poderoso para não nos deixar cair. Nesses versos que iremos ler agora, nós iremos compreender, na prática, além do exemplo de Abraão, que já é um grande exemplo, onde mais pode se cumprir essa verdadeira fé. Veja, primeiro temos que levar em conta isso que Deus falou, que está lá em Ezequiel 12, 28. Porque foi nisso que Abraão confiou. E Abraão, ele não é sobre-humano, ele era um ser humano igual a nós. Assim como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Mas Deus agiu na vida dele porque ele confiou, ele creu contra a esperança. E ele sabia que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. E aqui diz, uma promessa tremenda de Deus. E temos que confiar nessa promessa com relação a toda a palavra dele. Porque diz assim, em Ezequiel 12, 28. Assim diz o Senhor Deus, a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Embora tenha um contexto por trás dessa afirmação, dessa declaração de Deus, mas isso é um princípio que serve para toda a palavra de Deus. Pois será que Deus não é capaz de cumprir? Porque ele prometeu de que aquilo que ele falou se cumprirá. E é tanto que a gente vê esse exemplo na prática, na vida de outra pessoa, ilustre na Bíblia, mas que também era sujeita às mesmas fraquezas que nós, humana como nós, que era sujeita às mesmas fraquezas que nós. E assim como Abraão confiou em Deus. E veja o que diz em Lucas 1, versículo 37 e 38 e versículo 45. Diz assim, primeiro, porque com Deus nada será impossível. Preste atenção num detalhe, com Deus. Não é somente para Deus, mas com Deus nada será impossível. E no versículo 38 diz assim, e disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Isso era Maria, mãe de Jesus, falando. E veja a fé que ela tinha. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E no verso 45 diz, e abençoada a que creu. Isso foi uma confirmação de Deus. Por quê? Porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. Então Deus confirmou que por conta da fé dela se cumpriria aquilo que Deus disse que iria cumprir na vida dela. Mas para que se cumprisse, ela exerceu a fé em Deus, ela confiou, ela cumpriu o papel dela, a parte dela. Ela cooperou em crer de que assim como Deus falou, ele cumpriria. E ela disse que segundo faça-se em mim, segundo
a tua palavra. Ela não confiou nas próprias capacidades. Pois, imagina, uma mulher ter filho sem ter uma relação com outro homem. Mas Deus disse e ela confiou. E assim se realizou. E isso é um princípio, uma base para todas as outras promessas. Todas as outras coisas que Deus disse que faria. E todas as outras coisas que Deus nos pede que façamos. Porque é Ele quem irá cumprir. Não é por nossas próprias forças. Não é por nossas próprias capacidades. Tenhamos um papel a cumprir, uma parte a cumprir. Que é cooperar, colaborar e consentir com a obra de Deus. Sacrificando o nosso eu. Renunciando o nosso eu. A nossa vontade. Para que a vontade de Deus seja soberana em nossas vidas. E ela se cumpra, assim como ele disse. E essa fé, ela possa se realizar em nossas vidas. Porque a fé, ela não é um sentimento. A fé não é apenas acreditar e ficar de braços cruzados, achando que Deus vai cumprir algo sem que nós façamos a nossa parte. A fé, ela precisa da ação humana em cooperar com Deus, para que então Deus realize aquilo que Ele disse que iria cumprir. Levando em consideração de que, mesmo que não vejamos esperança por nós mesmos de que aquilo se realize, mas Deus é poderoso para cumprir. Em Marcos 9, 23, tem outra promessa, outra afirmação, outra declaração poderosa, para que possamos fortalecer nossa fé, para que possamos ter certeza de que essa fé ela pode ser vivida, de que essa fé pode ser uma realidade em nossas vidas. A fé bíblica, essa que estamos analisando e estudando agora, por meio dos textos bíblicos, que em nossas vidas pode se tornar uma realidade. Diz o seguinte, em Marcos 9, 23, diz assim: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Mas ele diz, se tu podes, sempre há uma condição. Você crê que todas as coisas são possíveis? Então Deus realizará de acordo com a nossa fé. Por isso que em muitos casos, o Senhor Jesus Cristo dizia, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Embora não seja o poder da fé em si, mas é o poder de Deus se realizando por conta que nós tivemos a fé genuína, nós confiamos, cremos, esperamos mesmo contra a esperança, crendo de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir e cooperando para que aquilo se realizasse de acordo com a promessa que é feita, de acordo com aquilo que estamos lendo, com a nossa parte a ser feita, nós então pela fé busquemos fazer a nossa parte e Deus realizará a dele. E a aliança é uma aliança de duas vias, de duas mãos. É necessário que Deus, para cumprir a parte dele, o homem então creia, mesmo contra a esperança, de que é possível, e coopere com Deus para que se realize aquilo que Deus prometeu. Ainda em Marcos 9, se você ler na íntegra essa passagem, você percebe que se trata de uma situação, de uma ocasião, em que Deus se deparou com um pai. E esse homem, ele creu contra a esperança de que Jesus Cristo era capaz de cumprir aquilo que ele esperava de Jesus Cristo. Então, Jesus disse para ele, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o homem chorando disse, eu creio, porém, ele disse, ajuda-me na minha falta de fé. Veja que homem humilde, veja que homem sincero e honesto com Deus. Naquele momento, a fé dele estava vacilante. Porém, ele foi honesto com Jesus Cristo. Ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, não é um problema definitivo quando temos falta de fé. Embora seja um problema, mas não está perdido. Não é um caso sem solução. Porque quando não temos fé, quando a nossa fé está vacilante, o Senhor deixou esse exemplo, para que então, assim como esse homem, possamos clamar a Ele, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Quando não estamos tendo fé nas promessas de Deus, de que aquilo se realizará em nossas vidas.
seja o que for que Deus tenha cumprido, daquilo que temos aprendido, Deus nos pede que então sejamos honestos com Ele, sejamos abertos, sinceros com Ele. Senhor, a minha fé está fraca, ajuda-me na minha falta de fé, e Deus ajudará, porque assim como Jesus Cristo realizou o que disse que iria realizar, e embora esse homem estivesse vacilante na fé, Jesus ajudou ele na fé, na falta de fé dele, e se cumpriu o que fora dito, e Jesus não recusou a pouca fé desse homem, mas Jesus ajudou ele, porque ele foi honesto, dizendo que precisava dessa ajuda na falta de fé dele. Então, meus irmãos, quando estivermos com falta de fé, peçamos ajuda a Deus, que Deus nos ajudará. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo não rejeitará ninguém que vá até Ele, não será rejeitado, não será recusado. Portanto, que ao irmos até Jesus Cristo em oração, peçamos com fé, tenhamos confiança, mesmo contra a esperança, mesmo quando nossa fé estiver fraca. Peça a ajuda de Deus. E em Lucas 17:5 diz, com relação a essa questão, em que temos momentos das nossas vidas que nossa fé está vacilante, está fraca, muitas vezes não temos nem fé, nossa fé está quase acabando. Além de pedir ajuda a Ele, temos que também pedir a Ele, como diz aqui em Lucas 17:5, assim como os apóstolos fizeram e foram honestos, não tinham orgulho. Não devemos ter orgulho de achar que a nossa fé é suficiente. Não devemos nos acomodar naquilo que achamos que já somos fiéis demais, que nossa fé é muito grande, quando na verdade precisamos sempre pedir que Deus nos ajude na nossa falta de fé. Pedir também, assim como os apóstolos em Lucas 17:5 dizia, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, e Deus aumentará. Se confiarmos, mesmo contra a esperança, mesmo quando estivermos vivendo em situações que parece que a nossa fé ela não vai suportar, que não teremos fé para seguir em frente. Peçamos ajuda a Deus, e Deus de boa vontade nos ajudará. Quando esse pedido for feito com honestidade e sinceridade para cumprir a palavra dele, para ter fé de que ele cumprirá em nós e nós possamos cooperar com a palavra dele. Em Tiago 1, dos versículos 2 ao 4 e o versículo 12, que iremos ler agora, fala sobre a prova da fé. Nossa fé ela precisa ser provada para que ela possa ser aperfeiçoada e ser desenvolvida. Como que poderemos desenvolver a fé se não formos provados? Porque como que você vai ter que você crer? Por exemplo, se o seu problema, dentre tantos, é com a mentira, é com o engano, você gosta de enganar as pessoas, mas você aprendeu pela palavra de Deus que isso é pecado, que isso ofende a Deus, isso entristece o Espírito Santo, que isso desonra a Deus, que isso machuca outras pessoas e que isso mancha o seu caráter. E agora você quer parar com isso? Então você clama a Deus que Deus lhe ajude a vencer. Porque Deus disse que é pecado e isso não herdará a vida eterna. Esse mal. Então você clama a Deus para que então Ele dê vitória, Ele vença esse pecado em você. E teremos que cooperar. E a cooperação virá quando vier as provações. E aí a nossa fé será provada se estamos realmente confiantes de que naqueles momentos Deus nos dará a vitória. Mas devemos lembrar sempre e devemos pedir nos momentos de provações de que Deus nos ajudará nas provações a nos manter firmes e fiéis para não cair. Pois Ele disse que é poderoso para não nos deixar cair. Ele disse que com todas as provações virá o escape. Então, devemos ter fé, mas a nossa fé tem que ser provada, porque senão como saberemos que essa fé e que esse pedido que fizemos realmente se realizará, se não for provado? Em Tiago 1, no versículo 2 diz assim, meus irmãos, considerem tudo isso como alegria, quando caírem em diversas tentações. É difícil crer de que devemos considerar isso como uma alegria.
É difícil para a nossa natureza, é difícil para a nossa índole, para o nosso caráter. Isso é contra a nossa natureza, estar feliz com as várias tentações. Mas se Deus falou, é porque Ele pode nos ajudar a então realizar isso em nossas vidas. Mas veja, no verso 3 diz assim: sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Então a prova, quando a nossa fé ela é provada, e ela é provada como? Lembramos do que estamos dentro de um contexto. E o que veio antes desse versículo foi que devemos ser felizes quando caírem em diversas tentações. Então a fé ela é provada através das tentações. De outras maneiras também, nas provações e tantas outras circunstâncias. Mas levamos em consideração o que está sendo dito no texto, que nesse contexto aí a prova da fé são as tentações. E é dito que essa prova opera a paciência. Mas como? Continuemos lendo o verso. O verso 4 diz assim: que a paciência, no entanto, realiza a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Temos que crer de que isso é possível, mesmo contra a esperança. Pois essa foi a fé de Abraão, porque essa fé não veio dele, veio de Deus, veio do Senhor Jesus Cristo. E a fé, lembrando, nós não vivemos pela vista, mas pela fé, na palavra de Deus. E ele está dizendo que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita. Mas como que a paciência pode chegar a realizar essa obra perfeita? Porque ela vem da fé. A fé, quando é provada pelas tentações, ela opera a paciência. E essa, por sua vez, tem que realizar uma obra perfeita, para que então sejamos perfeitos e completos em Deus, não por nossas próprias forças, pela fé, sem nos faltar nada. Mas como então essa fé ela é provada para que venha, ela que opere a paciência e se realize essa obra perfeita? No versículo 12, que está dentro desse contexto, diz o seguinte: abençoado é o homem que resiste à tentação. Porque, tendo sido posto à prova, que prova? A prova da fé, através da tentação, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só, resistir à tentação. O homem por si só é capaz? Não. Isso vem de Deus. Por meio de quê? Da fé. A fé em quem? Em que Deus... A fé em Deus, de que Deus é poderoso para não nos deixar cair, para nos dar força para resistir, porque se Deus está dizendo abençoado é o homem que resiste à tentação. E o contrário disso? O contrário de abençoado é amaldiçoado. O que seria o contrário disso? O homem que não resiste à tentação. E essa resistência à tentação é que realizará a obra perfeita da paciência. E tudo isso é pela fé. A fé ela precisa ser provada por meio da resistência às tentações, confiando de que Deus nos dará essa força para que resistamos, para que então ela opere a paciência e essa paciência, por sua vez, realize uma obra perfeita, para que possamos ser perfeitos e completos em Cristo. Em Tiago 2, Tiago fala muito sobre a prova da fé. No capítulo 1 a gente viu esses versos falando sobre a prova da fé. E agora no capítulo 2 é um capítulo clássico, capítulo que em muitos casos se gera até controvérsia. Muitos não aceitam bem esse capítulo, principalmente esses versos que iremos ler agora. Porém, a Bíblia ela não se contradiz. Pelo contrário, a Bíblia ela se harmoniza. A Bíblia ela tem uma harmonização. Devemos aprender a nivelar, não deixar uma coisa superior à outra na palavra de Deus, naquilo que Deus revelou. Pois devemos de Deus pedir a sabedoria para compreender onde cada coisa se encaixa, o lugar de cada coisa. Porque veja o que iremos ler.
que é uma aparente contradição, quando na realidade, entendendo da maneira certa, podemos compreender que é uma harmonia. Em Tiago 2, iremos ler alguns versículos. Não iremos ler o capítulo inteiro, apenas nos focando na parte que fala da fé. Embora isso que iremos ler também envolva a justificação, e repito que essa será uma... E repito que iremos abordar isso no próximo tema. Diz o seguinte no versículo 14: Pois qual é o proveito, meus irmãos, se o homem disser que tem fé e não tiver obras? Tiago está questionando, ele está indagando, perguntando: tem algum proveito nisso? Ele diz: poderá essa fé salvá-lo? Olha que interessante. E no verso 17 diz assim: assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então Tiago está deixando bem claro que a fé sem as obras, ela não é uma fé verdadeira, é uma fé morta. Aqueles que dizem que têm fé, mas não vivem a palavra de Deus, não por suas próprias forças, mas pela força de Deus, através da graça, através da operação do Espírito Santo, confiando contra a esperança de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir, lembrando que, embora não estejamos vendo muitas dessas promessas se realizando em nossa vida, nós não vivemos pela vista, pelo que vemos, mas vivemos pela fé. Então, a fé, ela irá se desenvolver e se manifestar, se evidenciar através das atitudes, da obediência, das obras. No versículo 18 continua: porquanto o homem pode dizer, e aí Tiago dá um exemplo de alguém que pode dizer isso aqui: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Praticamente Tiago estava dizendo que a verdadeira fé, quando Jesus Cristo diz assim: pelos seus frutos os conhecereis, esses frutos, é como a gente viu que um dos frutos do Espírito, ou melhor, um dos atributos do fruto do Espírito é a fé. E essa fé, ela se mostra, ela se evidencia, ela se manifesta pelas obras. Mesmo aqueles que dizem que têm fé e não vivem uma vida de conformidade com a palavra, e muitas vezes recusam de que isso tem que ser necessário, a palavra de Deus, através de Tiago, fala que a verdadeira fé, ela se realiza, ela se manifesta através da obediência. No verso 20 diz assim: porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras está morta? E no verso 22, vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha, então a fé, ela é desenvolvida, ela é evidenciada, ela é manifestada, ela é demonstrada através da fidelidade. Através da fidelidade, então, e a fé, ela é aperfeiçoada. Quando não se existe uma vida de conformidade com a palavra de Deus na prática, isso é evidência de que a fé está morta. Mas nem por isso está tudo perdido, nem por isso não há solução. Não é isso. Pois lembremos do que lemos agora há alguns textos atrás. Como aquele homem disse, aquele pai disse a Jesus Cristo: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Se não estamos vendo a evidência, as obras de Deus se realizando em nossas vidas, a fidelidade de Deus se realizando em nossas vidas, peçamos para que Deus aumente a nossa fé e nos ajude a nossa falta de fé. Mas, para que tenhamos certeza de que realmente estejamos tendo fé verdadeira, é através das nossas atitudes, da nossa fidelidade a Deus, da nossa resposta daquilo que Deus nos comunica. No versículo 26, como eu disse, eu saí separando apenas os versos que estão mais focados na fé. Diz assim:
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele começou indagando e agora ele termina confirmando. De fato, a fé sem as obras é morta. Se você ler, a fé sem as obras é morta. E voltando ao versículo 22, diz que a verdadeira fé, ela opera com as obras. Ou seja, ela leva as obras, ela conduz à fidelidade. E essas, por sua vez, a fidelidade, as obras, a obediência, as atitudes, elas aperfeiçoam a fé. Como lemos em Tiago 1, a fé, ela é provada pelas tentações e ela opera a paciência quando e essa, por sua vez, realiza uma obra perfeita quando é resistida às tentações. E essas obras que Tiago menciona, elas já haviam sido mencionadas por Paulo em outras palavras. Em Romanos 1,5, Paulo fala sobre uma obediência, a obediência da fé. Diz assim, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Então a verdadeira graça que nos é comunicada, transmitida a nós por Deus, quando Deus nos concede a graça dele, é para que então vivemos para a obediência da fé. Essa obediência da fé é a que Tiago trata lá no capítulo 2. São as obras. Elas, na verdade, são o ato de obediência a Deus. Assim como Abraão, que cumpriu aquilo que Deus disse que iria se realizar na vida dele, ele cumpriu a parte dele. Essa é a obediência da fé. Não é uma obediência que vem pela capacidade humana, mas sim confiando de que Deus cumprirá aquilo que Deus prometeu em nossas vidas. E ao fazermos a nossa parte, cooperando com Deus, Deus então, resistindo ao mal, negando eu, Deus pode operar o querer e o efetuar dele, segundo a boa vontade dele pela fé. Em Romanos 16, 26, Paulo também repete esse mesmo termo, né? Se fez conhecida a todas as nações para a obediência da fé. Então existe a obediência da fé, existe a obediência que é a da carne, que é quando o homem tenta por si só obedecer do seu jeito, mas essa não é aceita por Deus. Mas a obediência que vem pela fé, que ela é fruto da verdadeira confiança, da verdadeira fé, ela sim é a obediência que é aceita por Deus, pois ela vem de Deus. Quando Deus age e o homem coopera. Agora entramos num detalhe também que é importante. Já falamos um pouco sobre a falta de fé, dando o exemplo daquele homem que se encontrou com Jesus Cristo naquela ocasião. E aquele homem, ele foi honesto com Jesus Cristo. Ele estava vacilante na fé, mas ele pediu ajuda. Em outra ocasião, os apóstolos pediram, porque eles estavam vacilantes na fé, que Jesus Cristo aumentasse a fé deles. E quando pedimos isso, da maneira como eles pediram, com sinceridade, com honestidade, nos humilhando, reconhecendo nossa incapacidade, nossas fraquezas, Deus nos ajudará. Por quê? Em Hebreus 11 diz assim, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que temos que ter essa fé. Pois é impossível agradar a Deus se não tivermos essa fé que opera pelo amor e opera pelas obras, que leva à obediência da fé, pois ela se manifesta através das atitudes, da fidelidade a Deus, como vimos nos textos anteriores. Ela não é uma fé vazia, uma fé de apenas crer. E também não é uma fé que só crê que só Deus é quem fará a parte dele e que o homem não precisa fazer nada, ficar de braços cruzados e esperar que Deus realize tudo. Pois Abraão, ele tinha uma parte a cumprir. Maria também tinha uma parte a cumprir. Em alguns casos, de fato, temos que crer que apenas Deus cumprirá a parte dele, mas a nossa parte, mesmo assim, é de crer de que ele realizará, como foi o caso daquele pai daquela criança que estava enferma. O pai, ele não fez nada no que diz respeito a agir com alguma coisa para ajudar a criança. Entretanto, ele foi até aquele que iria ajudar a criança, que ele sabia que poderia ajudar seu filho.
e ele creu. Ou seja, não tem como o homem ficar neutro na questão da fé, na questão do relacionamento com Deus, apenas achando que Deus vai dar tudo enquanto a gente não faz nada. O homem precisa cumprir a sua parte, confiando totalmente no poder de Deus. Como vimos em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? O que acontece com a incredulidade? A incredulidade é a falta de fé. Qual é o resultado da incredulidade? Qual é o resultado da falta de fé? Como isso se manifesta? Como podemos saber se estamos na incredulidade? Se a nossa fé, na realidade, é uma fé morta? Veja, em Romanos 14, 23, nos dá uma advertência, um sinal de alerta. Diz: pois tudo o que não provém de fé é pecado. Interessante esse verso. Inclusive, ele é um verso que muitas vezes ele é mal compreendido. Aqui está deixando bem claro, porque se a gente leu lá em Tiago 2, que a fé, ela opera pelas obras, ela leva as obras, a fé verdadeira, ela se manifestará na obediência da fé. A falta de fé, ela leva o quê? A desobediência. Consequentemente, vem o pecado. Então, quando diz aqui que tudo que não provém da fé é pecado, ou seja, quando não vivemos pela fé, quando tentamos agir de maneira que não seja pela fé naquilo que Deus nos orientou, naquilo que Deus prometeu, cometeremos o pecado, desobedeceremos a Deus e iremos transgredir a sua lei. Através do exemplo de Israel, iremos entender o resultado da incredulidade. O resultado da falta de fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Embora professassem ser povo de Deus, embora professassem estar praticando a palavra de Deus, mas não era pela fé, eram por suas próprias forças. É tanto que quando foi dado os mandamentos a eles, a lei para eles, eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós cumpriremos. Eles não fizeram como Maria, que Maria disse: tudo o que o Senhor falou, que se cumpra a tua palavra, assim como o Senhor falou. Diferente, né? Abraão, ele creu contra a esperança, mas ele creu de que Deus era capaz, poderoso, de cumprir aquilo que ele prometeu. Enquanto que Israel disse: nós cumpriremos, por nossas próprias capacidades. Isso não quer dizer que nós não temos uma parte a fazer. Porém, acima de tudo, temos que estar convictos de que se realizará aquilo que Deus prometeu que faria, primeiro, confiando de que Ele é poderoso para cumprir, e então, pela fé, buscando a ajuda de Deus para fazer a nossa parte. Em Hebreus 3, o versículo 12 e os versos do 17 ao 19, a gente vai se focar apenas em alguns detalhes desse capítulo com relação à incredulidade, à falta de fé. Veja as consequências da falta de fé. Veja veja até onde a incredulidade ela leva. Veja o que é de fato ser incrédulo, a falta de fé, embora achando que era fiel. No versículo 12 diz assim: acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Aqui Paulo está deixando bem claro que não haja em nós um coração mau e incrédulo, porque a consequência é se apartar de Deus, se afastar de Deus. Muitas vezes, assim como Israel, estando entre o povo de Deus, achando e professando que é fiel a Deus, quando na realidade o coração está longe. No versículo 17 desse mesmo capítulo diz assim: como é isso na prática? Mas quem o ofendeu durante 40 anos? Aqui Paulo está dizendo quem ofendeu Deus durante 40 anos. Esses 40 anos foram os 40 anos no deserto, na época de Moisés. Veja quem o ofendeu. Não foram aqueles que pecaram?
cujos corpos caíram no deserto? No verso 18, e quem jurou ele? Deus. Sobre quem Deus jurou que não entraria no seu repouso? O que é o repouso aqui? Seria, na época, na ocasião, Canaã, literal, né? A entrada em Canaã. E quem Deus jurou que não entraria? Senão aos que foram o quê? Desobedientes. Dois aspectos, dois elementos que trouxe a ruína a muitos naquele tempo. Pecaram, ou seja, o pecado deles por conta da desobediência. Mas essas duas coisas são consequência de quê? Verso 19, então vemos que eles não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Então a falta de fé, a incredulidade deles, a fé morta, levou eles à desobediência, a pecarem contra Deus, consequentemente se apartaram de Deus e não puderam entrar na Canaã. Então essa é a consequência da falta de fé. Por isso que o que não provém da fé é pecado. O que provém da incredulidade é não crer de que Deus é poderoso, é capaz de cumprir, de que isso vai acontecer em nossas vidas, a todas as promessas que Ele deu. Continuando em Hebreus 4, se você for ler de maneira contínua, lê o capítulo 3 e termina o 3 e já começa o 4, você percebe que é praticamente o mesmo parágrafo. Esses versos que a gente leu no capítulo 3, ele continua no versículo 4, abordando a mesma situação, o mesmo tema. Então Paulo diz aqui no versículo 2 de Hebreus 4 assim: porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta, a palavra, misturada com a fé daqueles que a ouviram. De quem Paulo está falando aqui? Como eu acabei de dizer, isso é uma continuação da história que ele estava contando, do exemplo que ele estava dando. Então ele estava falando do povo de Israel, na época de Moisés, no deserto. Aqueles que foram incrédulos, desobedeceram e pecaram contra Deus, se apartaram dele e não entraram em Canaã. Paulo conclui dizendo, Paulo continua falando sobre eles, dizendo assim: porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Então o evangelho foi pregado naquela época, da maneira didática de Deus, através do santuário, do ministério do santuário. Ali era o evangelho em miniatura, o evangelho em símbolos, o evangelho em figuras, mas ali estava sendo pregado. Porém, a palavra foi pregada para eles, mas a palavra que foi pregada, continua aqui no verso, não lhes serviu. Veja que a fé realmente ela vem pela palavra, porém, se não confiarmos, mesmo tendo acesso à verdade, conhecimento, convicção da verdade, apenas isso, se não tivermos a fé, não irá se realizar em nossas vidas. Não é suficiente. Porque diz aqui que o problema foi que eles tinham a palavra, mas não estando a palavra misturada com a fé, não tendo fé na palavra de Deus, não serviu para eles, né? Porque foram incrédulos. Então, meus irmãos, a falta de fé, a incredulidade, embora você dizendo que crê na palavra, mas se ela não se realiza em sua vida, se não estamos buscando vivê-la, e se não estamos buscando permitir que Deus realize a obra da palavra dele em nossas vidas, vivendo pela fé aquilo que Deus prometeu, confiando que Ele pode cumprir em nossas vidas, e que cooperando com Deus, a palavra de Deus se realizará em nossas vidas, porque Ele é poderoso para cumprir, porque assim como Ele disse haja luz, como Ele criou o mundo, Ele pode cumprir aquilo que Ele disse em nossas vidas, se nós permitirmos, se nós consentimos, pois Ele não pode manipular a consciência humana, a vontade humana. Ele respeita a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Ele precisa que então possamos confiar, crer, ter fé de que Ele pode cumprir e permitimos que Ele cumpra em nossas vidas. Caso contrário, as consequências são essas, como aconteceu com o povo de Israel.
não entraremos na Canaã celestial, por conta da desobediência e do pecado, porque a falta de fé leva para o pecado, leva para a obediência. A verdadeira fé, a falta de fé, ela leva para a desobediência, leva para o pecado. A incredulidade, ela tem esse resultado, ela se manifesta na desobediência. Ou seja, a desobediência é o resultado, é a evidência da incredulidade. Porém, a verdadeira fé, ela se manifesta, ela realiza a verdadeira obediência, que é a obediência da fé. A fé, porém, quando ela é levada em consideração, quando buscamos de Deus ajuda para que Deus aumente a nossa fé, para que Deus nos ajude na nossa falta de fé, e crendo contra a esperança de que aquele que é poderoso para cumprir aquilo que falou, ele cumprirá. Que, embora não vejamos, porque Deus chama aquilo que não é como se já fosse, embora ainda não vejamos a santidade em nossas vidas, embora ainda não possamos ver em nós a capacidade de viver uma fidelidade íntegra e plena à lei de Deus, temos que saber que pela fé isso é possível. De que isso é possível se cumprir em nossas vidas, porque é a palavra de Deus. E Deus é poderoso para cumprir. Ele disse que cumprirá aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou. E assim como Abraão, assim como Maria, que disse que se cumpra a palavra que o Senhor falou, se cumpra. E o anjo disse sobre Maria, que assim como ela creu, se cumpriu a palavra de Deus. Que isso se realize em nossas vidas. Porque, veja o que diz em 1 João 5,4. A verdadeira fé, ela leva à vitória. A fé, ela nos dará a vitória. E veja como isso acontece. Em 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus é o mesmo que nascido do Espírito. Por isso que Jesus Cristo disse que devemos nascer de novo. Quando nos encontramos na incredulidade, quando reconhecemos nossa incredulidade, e muitas vezes somos teimosos em dizer: eu nasci assim, esse é o meu jeito, porque eu nasci assim, o Senhor Jesus Cristo deixou para nós o conselho, a orientação. É necessário nascer de novo. Por isso que temos que nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus. Porque nascendo de Deus, aqui diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E continua o verso: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A verdadeira fé, ela nos dá a vitória sobre o mundo. Ela nos dá a vitória contra o mundo. Quando nascemos de Deus pela fé, ou nascemos de novo, isso também é pela fé, no poder de Deus, em Jesus Cristo, teremos a vitória contra o mundo. E essa vitória, teremos a vitória contra o mundo. Agora, o próprio João, no capítulo 3, falando sobre aqueles que são nascidos de Deus, que são os que nasceram de novo, nasceram do Espírito. Quando João fala que nós vencemos o mundo pela nossa fé, o que ele está querendo dizer com vencer o mundo? Então vemos um outro versículo que é paralelo a esse, que nos dá uma clareza do que ele quis dizer com vencer o mundo. Diz assim, em 1 João 3,9, aquele que é nascido de Deus, veja que é o mesmo conceito, não comete pecado. Então vencer o mundo é o mesmo que não cometer pecado. E essa vitória é através do quê? Da fé. Então a fé, ela leva a vitória sobre o pecado. Ela leva a vitória sobre o mundo. Porque esse é o plano de Deus. Esse é o propósito de Deus em nos conceder a fé dele. A fé de Jesus Cristo. Continua o verso, porque a sua semente permanece nele. O que é a semente? A parábola do semeador diz que a semente é a palavra de Deus.
O salmista, no Salmo 119, versículo 11, diz que guardou a palavra no coração para não pecar contra Deus. Então, quando guardamos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, é com o propósito de não pecar contra Deus, pela fé. E aqui diz que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E essa vitória é pela fé. E o que é nascido de Deus não comete pecado. Então, quem vence o mundo quer dizer que não comete pecado, está vencendo o pecado. Porque a palavra permanece, essa palavra ela tem poder. E temos que ter fé de que essa palavra ela se cumprirá. E continua dizendo, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, irmãos, temos que crer que isso é verdadeiro. Porque aquele que falou isso, aquele que inspirou essa palavra, ele é poderoso para cumprir. Isso é uma promessa. Deus não está dizendo que podemos vencer o pecado por nossas próprias capacidades, por nossas próprias forças, mas é pela fé. A fé em quê? Na palavra dele, pois a palavra dele é poderosa para cumprir aquilo que prometeu. Então temos que crer, temos que ter a fé de Abraão, crer contra a esperança, porque para nós não há esperança em nossas próprias capacidades, nossa própria vista de que podemos vencer os nossos pecados. Mas com Deus, como diz lá em Lucas, capítulo 1, com Deus todas as coisas são possíveis. E Maria disse que assim como o Senhor falou, se cumpra. Então, assim como está escrito, que isso se cumpra em nossas vidas. Se tivermos a fé verdadeira, isso poderá se cumprir. E encerramos com esse verso, esse estudo sobre a fé. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 9. É um trecho, são versículos muito importantes também para que a gente possa compreender o plano da fé, o objetivo de Deus a nos conceder essa fé. E como, quando cremos confiando em Deus, mesmo contra a esperança, e mesmo contra aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós olhamos e dizemos, é impossível, o Senhor cumprirá. Diz em 1 Pedro capítulo 1, do 3 ao 9, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva. Esse nos gerar novamente é o mesmo que nascer de novo. Então é Deus quem nos gera novamente. E para quê? Para uma esperança viva. A fé é o firme fundamento nas coisas que se esperam. E é fundamentada onde? Na palavra de Deus. Então essa esperança viva está na palavra. Daquilo que Deus prometeu, ele pode cumprir. Continuando o verso, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o verso 4, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós. E no verso 5 diz assim, que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé. Então temos que confiar contra a esperança, mesmo não vendo, porque andamos pela fé e não pela vista, de que estamos guardados pelo poder de Deus. Guardados para quê? Se é pelo poder, Judas 1:24 diz que ele é poderoso para não nos deixar cair, e que através do poder deles venceremos o mundo e o pecado. E diz que estamos guardados pelo poder de Deus, através da fé, por meio da fé, para a salvação que está pronta para ser revelada no último tempo. No verso 6, na qual vos alegreis grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações. O verso 7 diz, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Só uma observação sobre esse verso. Vale a pena a gente comentar vale a pena fazer um breve comentário sobre esse verso. Aqui diz que a prova da nossa fé é mais valiosa do que o ouro que perece, porque ela é provada no fogo. Lembra quando na carta de Laodiceia,
o Senhor Jesus Cristo recomenda, aconselha ao povo de Laodiceia, aqueles que estariam vivendo nos últimos dias, que eles comprassem ouro provado no fogo, esse verso nos deixa bem claro que esse ouro é a fé provada no fogo. E ela precisa ser provada, como a gente viu lá em Tiago 1, que ele fala que a provação da fé é através das muitas tentações. E quando resistidas, o homem é abençoado. Por quê? Porque essa fé opera a paciência. E essa paciência, sendo resistida até o fim pela fé, na prova de fogo, ela realiza a sua obra perfeita e completa. E aqui diz que a fé, ela, quando é provada pelo fogo, através das muitas provações, quando resistimos pela fé, então ela é mais valiosa do que o ouro. Esse é o ouro provado no fogo que o Senhor Jesus Cristo nos recomendou através da carta de Laodiceia. É a fé provada no fogo. No versículo 8 diz: ao qual não o havendo visto amais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegreis com gozo inenarrável e pleno de glória. E no versículo 9, a gente encerra com um versículo muito importante que diz: recebendo o fim da vossa fé. O que é o fim da fé? Ou seja, a finalidade, o objetivo da vossa fé, da nossa fé, a salvação das nossas almas. Então, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos conceda essa fé. Creiamos mesmo contra a esperança, não andando pela vista, mas pela fé, de que aquele que é poderoso para cumprir o que disse que iria cumprir, ele cumprirá. E que estejamos certíssimos, assim como Abraão, de que ele pode cumprir. E que hoje, mesmo que não enxerguemos em nós o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, a verdadeira fidelidade, ainda podemos enxergar em nós a incredulidade por meio de um exame íntimo da nossa conduta, dos nossos pensamentos e sentimentos. Não nos desesperemos. Tenhamos fé de que Deus pode nos ajudar. Oremos a Ele com fervor, pedindo ajuda. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Aumenta a minha fé. E o Senhor Jesus Cristo, com toda boa vontade, irá cumprir as promessas deles em nossas vidas e nos ajudará. E meus irmãos, o objetivo da nossa fé é a salvação de nossas almas. Mas essa fé, ela opera pelas obras. Ela se realiza na obediência. E ela se aperfeiçoa na fidelidade a Deus. Esse tema, ele é importante para que possamos entender todos os outros, porque iremos abordar no próximo estudo a justificação pela fé. E se a justificação é pela fé, temos que ter em mente que essa fé é essa que estudamos nesse tema. É essa que vimos através dos textos bíblicos, que ela é uma fé ativa, ela é uma fé que leva a fidelidade a Deus. Porque a incredulidade, que é o oposto da fé, ela leva a desobediência ao pecado. E, consequentemente, podemos não receber a vida eterna. Mas em Cristo Jesus, pela fé, que o Senhor nos dê a vitória. A vitória que vence o mundo, que vence os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas tendências. Pois Deus é poderoso para cumprir a palavra dele. E Deus abençoe a todos, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa fortalecer a nossa caminhada cristã. Até mais.